Conta um Conto apresenta de Robert E. Howard, Rei Cru e o Reino das Sombras. Narração Marcelo Fávaro. Capítulo 1. Um rei chega a cavalo. O estrondo dos trompetes se fez mais forte, como uma profunda maré dourada, como o suave trovejar das ondas noturnas sobre a praia prateada da Valúzia. A multidão gritava, as mulheres jogavam flores do alto dos telhados, e o repicar ritmo dos cascos de prata ia se aproximando, até que o início do poderoso desfile apareceu, à vista na larga e branca avenida que rodeava a Torre do Esplendor, com seus capitéis dourados. Primeiro vinham os trombeteiros, jovens delgados vestidos de escarlate, montados a cavalo, fazendo soarem longas e delgadas trombetas douradas. Em seguida, os arqueiros, homens altos das montanhas, e atrás deles avançavam os homens a pé, pesadamente armados, com seus largos escudos repicando em uníssono, com as longas lanças oscilando num ritmo perfeito, ao compasso de sua marcha. Atrás deles apareceram os soldados mais poderosos do mundo, os matadores vermelhos, montados em esplêndidos cavalos, ostentando suas armaduras, vermelhas desde o capacete até as esporas. Montavam com expressão de orgulho e o olhar dirigido para frente, mas bem conscientes de toda a gritaria que se precipitava à sua passagem. Eram como estátuas de bronze, e em nenhum momento se pôde observar a menor oscilação na floresta, aquela floresta de lanças que se elevava acima deles. Atrás daquelas fileiras terríveis e orgulhosas, vieram os mercenários, guerreiros ferozes de aspecto selvagem, homens de Mu e Cau, e das colinas do leste e ilhas do oeste. Iam armados com lanças e longas espadas, e formavam um grupo compacto, que marchava um pouco à parte dos arqueiros da Lemúria. Seguiam-lhes a leve infantaria da nação, e encenava o desfile um novo grupo de trombeteiros. Um espetáculo magnífico, capaz de causar um feroz estremecimento na alma de Ku, rei da Valúzia, que não se encontrava sentado no trono topázio, situado em frente à rédea da Torre do Esplendor, mas montado em seu grande cavalo, como um verdadeiro rei guerreiro. Seu poderoso braço se elevava em resposta à saudação de seus homens, à medida que estes passavam diante dele. Seus olhos ferozes contemplaram, quase com indiferença, os alegres trombeteiros. Pararam e seguiram por mais tempo os soldados, e relampejaram um brilho feroz quando os matadores vermelhos pararam diante dele, fazendo soar as armas e recuar os corcéis, para lhe apresentarem a saudação, devido à coroa. Os olhos de Cole se estreitaram ligeiramente, ante a passagem dos mercenários, que não costumavam saudar ninguém. Marchavam com os ombros lançados para trás, e olharam Cole diretamente, com ousadia, ainda que também com certo apreço. Eram olhos cruéis que não vacilavam, olhos selvagens que miravam por baixo de sobrancelhas e cabeleiras abundantes. E Cole lhes devolveu um olhar semelhante. Agradavam-lhe os homens valentes, e não havia no mundo homens mais valentes que eles, nem sequer entre as tribos selvagens que agora o renegavam. Mas Cole era impiedoso demais para sentir qualquer afeição por aquelas tribos. Havia feudos demais. Muitos deles eram antigos inimigos da nação de Cole,
E, embora o nome de Col fosse apenas maldito entre as montanhas e vales do seu povo, e ele tivesse tentado tirá-los de sua mente, ainda permaneciam os velhos ódios e antigas paixões, porque Col não era valusiano, mas atlante. Os exércitos sumiram de vista, do outro lado da Torre do Esplendor, resplandecente de gemas, e Col fez girar o seu cavalo e dirigiu-se para o palácio, fazendo o animal avançar a passo lento, enquanto falava da vistoria das tropas com os comandantes que cavalgavam ao seu lado. Em sua forma de se expressar, não usava muitas palavras, mas dizia muito. "O exército é como uma espada", disse Col, "e não devemos permitir que enferruje." Cavalgaram lentamente pela ampla avenida, sem que Col prestasse atenção menor aos rumores que lhe chegavam da multidão que ainda abarrotava as ruas. "Esse é Col, está vendo? Por Valka, que rei e que homem! Observe seus braços, veja que ombros tem." E tampouco ele prestou atenção a outra categoria de sussurros, expressados em tons mais baixos. "Col, o maldito usurpador que veio das Ilhas Pagãs. É uma vergonha para a Valúcia que um bárbaro tenha se instalado no trono dos reis." Esses comentários pouco importavam a Col. Ele havia se apoderado com mãos firmes do trono em decadência da antiga Valúcia, e agora sustentava a coroa com mãos ainda mais firmes, como um homem contra uma nação. Ele chegou à sala do conselho, o palácio social onde respondia às frases formais e elogios das damas e cavaleiros, divertido ante tais frivolidades, ainda que se preocupassem em escondê-lo cuidadosamente. Logo, as damas e cavalheiros se despediam formalmente. Col se reclinou sobre o trono de arminho e se dedicou aos estudos das questões de Estado, até que um auxiliar solicitou a permissão para falar diante do grande rei e, após recebê-lo, anunciou a chegada de um emissário da embaixada Picta. Col afastou seus pensamentos do complicado labirinto das questões do governo da Valúcia e contemplou o Picto com expressão pouco amistosa. O homem lhe devolveu o olhar sem piscar sequer. Era um guerreiro de quadrizagens e peito maciço, de estatura mediana, estrutura forte e pele escura, como todos de sua raça. Naqueles traços fortes e imóveis se sobressaíam olhos impávidos e inescrutáveis. Cano, o chefe dos conselheiros e mão direita do rei dos Pictos, lhes envia suas saudações e diz: "Na festa da lua cheia, há um trono para Col, rei dos reis, senhor entre os senhores, imperador da Valúcia." "Bem", respondeu Col, "diga ao velho Canu, embaixador das Ilhas Ocidentais, que o rei da Valúcia beberá vinho com ele, quando a lua brilhar sobre a montanha de Zalgara." O Picto, no entanto, não foi embora. "Eu tenho algo a dizer ao rei, algo não apropriado para os ouvidos destes escravos", disse com um gesto depreciativo da mão aos presentes. Col despachou seus auxiliares com uma única palavra e observou cautelosamente o Picto. O homem se aproximou dele um pouco mais e baixou o seu tom de voz. "Venha a sós esta noite para a festa. Foram estas as palavras de meu chefe." Os olhos do rei se estreitaram e brilharam friamente, como espadas de aço cinza. "A sós?" "Sim." Olharam um ao outro em silêncio, com sua mútua inimizade tribal disfarçada sobre a capa da formalidade que rodeava o encontro, e suas bocas falavam a linguagem civilizada, expressavam as expressões convencionais da corte de uma raça muito civilizada que não era sua.
Mas os olhos? Nos olhos de ambos podia-se ver, observar as tradições primitivas de uma selvageria elementar. Col poderia ser o rei da Valúzia e o Picto um emissário diante de sua corte. Mas ali, no salão do reino, só havia 2 homens tribais que se olhavam com ferocidade e cautela. Enquanto os fantasmas das guerras selvagens e dos feudos antigos continuavam sussurrando em suas mentes. O rei, contudo, tinha a vantagem de sua posição e desfrutava-a plenamente. Com o maxilar apoiado numa das mãos, observou o Picto, que permaneceu diante dele como uma estátua de bronze, com a cabeça jogada para trás e os olhos imperturbados. Sobre os lábios de Col se estendeu um sorriso. Então você quer que o rei vá assim, sozinho? A civilização havia lhe ensinado a falar de forma indireta. Os olhos escuros do Picto brilhavam, mas ele não disse nada. E como o rei sabe que você é emissário de Canu? Pois eu falei, foi a áspera resposta. E desde quando um Picto diz a verdade? Zombou Col, sabendo perfeitamente que os Pictos não mentiam nunca, mas utilizando seu comentário como forma de irritar o homem. Eu percebo o seu plano, meu rei, disse o Picto com expressão imperturbável. Você deseja me retar. Por Valka, que não precisa se esforçar muito. Já me sinto irritado o bastante e lhe desafio a me enfrentar num duelo, com espada, lança ou adaga, seja a pé ou a cavalo. Sois um rei ou um homem? Nos olhos de Col surgiu aquela admiração que um guerreiro se vê obrigado a sentir de má vontade diante de um inimigo tão direto. Mas não desperdiçou a oportunidade de aborrecer um pouco mais o seu antagonista. O rei não aceita o desafio de um selvagem sem nome, ele alfinetou. E tampouco o imperador da Valúzia rompe a trégua de vida aos embaixadores. Tem minha permissão para partir. Diga a Canu que irei só. Os olhos do Picto brilharam com uma expressão assassina. Evidentemente estava possuído pela ânsia primitiva de sangue. Após um instante, virou as costas ao rei da Valúzia, cruzou a sala do trono e desapareceu do outro lado da enorme porta. Col voltou a se reclinar sobre o trono de arminho e retomou sua meditação. Quer dizer que o chefe do conselho dos Pictos queria que ele comparecesse sozinho? Mas por qual motivo? Seria uma traição? Com expressão carrancuda, Col levou a mão ao cabo de sua grande espada. Mas não. Isso não podia ser. Os Pictos valorizavam demais a aliança com a Valúzia para rompê-la por qualquer razão feudal. É verdade que Col fora um guerreiro da Atlântida e inimigo hereditário de todos os Pictos, mas ele também era rei da Valúzia, o mais poderoso aliado dos homens do Ocidente. Meditou durante um longo tempo sobre aquela estranha situação, que havia terminado por transformá-lo em aliado de antigos inimigos e em inimigo de antigos amigos. Levantou-se e caminhou inquieto pelo salão, com passos rápidos e silenciosos de um leão. Havia quebrado as correntes da amizade, da tribo e da tradição para satisfazer sua ambição. E por Valka, rei dos mares e da terra, ele havia cumprido suas ambições. Havia se transformado em rei da Valúzia, uma nação em decadência e degeneração, que vivia em sonhos graças às glórias do passado, mas que continuava sendo um território poderoso e o maior dos 7 impérios. Valúzia, o reino dos sonhos, como chamavam-na os homens das tribos. Às vezes Col tinha a sensação de mover-se como num sonho. Lhe eram estranhas as intrigas da corte e do palácio, do exército e do povo.
Tudo aquilo lhe parecia uma farsa, na qual homens e mulheres ocultavam seus verdadeiros pensamentos atrás de uma máscara de suavidade. E, no entanto, lhe fora relativamente fácil apoderar-se do trono. Um simples aproveitamento da oportunidade que se lhe apresentou, o rápido giro das espadas, o assassinato de um tirano do qual os homens estavam mortalmente fartos, a conspiração rápida e poderosa com ambiciosos homens de Estado que haviam perdido os benefícios da corte. Só isso bastara para que Cole, o aventureiro errante, o exilado Atlante, se elevasse até as alturas mais vertiginosas de seus próprios sonhos, se transformasse no Senhor da Valúzia, no Rei dos Reis. Agora, no entanto, parecia-se apoderar do trono que lhe fora mais fácil do que conservá-lo. A imagem daquele picto despertara em sua mente belas associações juvenis, a violência livre e selvagem de sua juventude. E agora, uma estranha sensação de inquietude, de irrealidade ia ultimamente se apoderando dele. Quem era ele? Um homem dos mares e das montanhas, para governar uma raça que conhecia os estranhos, terríveis misticismos da antiguidade? Uma raça antiga que... "Eu sou Cole!" exclamou de repente, lançando a cabeça para trás como um leão, fazendo ondular sua cabeleira. "Sou Cole!" E seu olhar de falcão percorreu o salão inteiro. Recuperou novamente a confiança em si mesmo, e num nicho escuro do salão, um tapete se moveu ligeiramente. Para ouvir o capítulo 2, inscreva-se, faça parte deste canal. Muito obrigado.